Meu nome é Bernadette de Lourdes Costa Ribeiro. Fui nascida e criada no bairro São Bernardo. Aqui me casei. Meu marido, a gente até é parente, né? A avó dele e a minha avó são irmãs. E aqui no São Bernardo são as três famílias, Ribeiro, Ferreira e Costa, são tudo parentes, os avós, os irmãos, né? E eu gosto muito daqui. A gente é muito feliz aqui no bairro São Bernardo. Eu moro aqui há 65 anos. E depois me casei, já tenho 45 anos de casamento. Aqui foi muito bom. Aqui a gente lembra mais. Não tinha televisão, não tinha luz elétrica, então a gente lembra mais das coisas religiosas. As coisas, quando o padre vinha celebrar missa, Padre Arlindo, vinha celebrar missa, ele falhava aqui no São Bernardo, tinha missa da vespertina, depois no outro dia tinha missa, tinha reunião com os apostolados, tinha catecismo das crianças, e aí a gente se sentia muito feliz, como se fosse uma festa. Então, quando ele era de 4 em 4 meses que o padre vinha. Então, quando vinha, a minha sogra falava que era misseira. Misseira fazia os cartuchos, os leilão, né? E com isso, para nós era uma festa. A missa, o padre, via quando o padre chegava, e da minha casa via a casa do meu sogro, onde ele era hospedado, o cavalo dele, nós via no passo, falava, o Padre Arlindo já chegou. Minha mãe chamava para arrumar para ir para a missa, né? E eu era do meio, eu arrumava meus irmãos menores. Quem eram os menores? Meu menor era o Afonso, o Geraldo, a Sara e a Noemi. Então eu ia lavar o pé, cuidar deles, né? Para pôr meinha, né? Meinha branca, naquele tempo arrumava bem arrumadinho, né? Para ir na igreja. E era muito gratificante isso daí. E tinha a festa de março também. A festa de março era já diferente, maior, né? E tinha procissão. Eu lembro muito assim de religião. Lembro de missão. Missão era uma benção. O povo ia mesmo na igreja, frequentava. Os missionários muito animados, muito carinho com o povo. E com isso chamava muita gente para a igreja. Tinha uma fé que hoje em dia a gente não percebe isso no povo. Mas era muito gratificante. E Deus foi muito bom com nós, porque o que a gente aprendeu mais aqui nesse São Bernardo foi a religião. A gente via os pais da gente, a mãe, e vamos na missa. E nosso caminho até era ruim. Lembro o tempo de coroação, muito lindo. As meninas que preparavam para a coroação, era a irmã Mélia, a Lourdes, a comadre Maria, as meninas da Ferreira, a Dita, a Maria do Nico, reunia tudo e ensaiar as crianças. Eu cheguei a coroar 6 anos em Carreado. Como que eu gostava! E elas escalavam o parzinho para coroar Nossa Senhora. Eu cheguei a pôr o coração de a palma uma vez, depois cheguei a pôr o coração e depois coroar. E como que a gente sentia aquela felicidade, de alegria de coroar Nossa Senhora. E isso é uma benção, isso é uma fé para a gente, que a gente vê que tudo que a gente precisa, que a gente pede é para Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora pede para Jesus, né? E a gente alcança. Então eu vou mais desse lado de religião aqui no bairro São Bernardo. Era muito movimentado, muito bonito. Lembro de bastante missionário que veio aqui. Lembro do Padre Félix, lembro do Dom Capuchinho, que eu nem não lembro o nome dele. Lembro do missionário Antônio Figueiredo, o Frei Niceta. Lembro do Paulo Afonso. E lembro também do Padre Camargo, que foi a última missão que teve aqui no bairro São Bernardo. E nessa época, eu tinha a minha
menina de 2 anos, não pude, aqui no São Bernardo, acompanhei tudo as missões, mas quando o dia que foi para ir para Delfim, para encontrar lá, que enfeitaram o carro, puseram o andor de São José, e foi a coisa mais linda. Eu fiquei chorando de vontade de ir, mas a minha estava doente. E assim, tem muitas coisas que a gente lembra, de que dá muita emoção. Pena que a gente não tinha, né, foto, né, de lembrança dessas coisas. Agora, hoje em dia, já é tudo mais fácil. Mas foi assim. Eu acho que isso foi muito importante, foi uma coisa muito bela, que a gente partiu mais desse lado. A avó Vicentina veio do Rio Comprido. E veio para São Bernardo, aqui encontrou meu pai, que meu avô veio do Rio Claro, aqui são duas irmãs casadas com 2 irmãos, a tia São com o tio Luiz, tia São irmã da minha mãe, tio Luiz irmão do meu pai. E eles vieram do Rio Comprido. A gente brincava bastante, tinha serviço, assim, alguns servicinhos, assim. Naquele tempo a gente ia arrumar uma lenha, né? Ia catar umas lenhas no mato, assim, buscar água na bica, nas costas, na lata, e vinha, e era longe, eu e meu irmão, e a gente vinha para encher um barril, né? Que naquele tempo usava, e no fim a gente dava 3, 4 viagens de água nas costas, e muitas das vezes armando chuva, a gente com pressa derramava aquela golada de água gelada nas costas. A hora que a gente terminava de buscar a água, a gente ia ter que tomar banho, trocar roupa, porque estava molhado. E muitas das vezes com chuva. E lenha, a mesma coisa. A mãe vinha que ia chover e sempre mandava nós ir, vai lá catar uns gravetos, vai arrumar uns pauzinhos de lenha para ajudar aqui. E era eu e meu irmão Afonso que nós ia buscar lenha. E como que eu gostava de buscar lenha. Era divertimento pra gente. Só a gente ficava com medo quando a gente via cobra. Aí a gente ficava com medo, mas do contrário era difícil. Mas é assim, a gente tem saudade dessas coisas, porque a gente fazia, a mãe mandava, a gente fazia com amor, com vontade. Não fazia graça não, a gente saía a fazer. Sim, a gente era obediente. Pai e a mãe falava, a gente obedecia. A única coisa que a minha mãe e meu pai não gostavam, que eu gostava muito de rir, eu ria bastante, sabe? E meu irmão Afonso, então a gente, naquele tempo, hoje o povo acho que nem sabe, mas naquele tempo tinha banco para a gente esquentar fogo, né? Nem que não tivesse tanto frio, a gente já tinha aquele excesso de sentar lá, outra hora comer lá, e a gente ficava rindo, e caíamos para trás do banco. Meu pai veio com a corda e deu umas cordadas, e eu chamava atenção, mas a gente não ligava, né? Aí deu umas cordadas e falou, tá falando com vocês machucam. Mas por esse motivo, dizer que a gente apanhou, que a gente era rebelde, não. E gostava também muito da escola, né? Ia para a escola. Um dia aconteceu que a professora, através da minha colega, que mexeu comigo, e eu olhei, ela pôs eu de castigo. Ai, como que eu fiquei triste de castigo lá. Achei que eu não merecia o castigo. Aí eu fui em casa almoçar na hora do recreio. Aí contei em casa, meu pai juntou um tanto de lápis e mandou levar para a professora. Mas eu levei aqueles lápis para a professora contrariado. Porque ele tinha, né, armazém, meu pai, e ela tinha mandado eu comprar, trazer para ela um lápis. E meu pai juntou um punhado e falou, pode levar para ela, não vou cobrar não. E eu dei até contrariado para ela, por causa do castigo. Mas era muito gostoso o recreio. O marido dela, Sr. Chico Silvestre, que a gente fala, ele levava um caldeirãozinho de almoço para ela. Ela comia. O restinho dela, ela dava na mão de uma aluna e mandava dar colherada de comida para todos nós, meninas. Mas era tão gostoso o almoço. E era até a minha amiga nossa, era a Maria das Graças, do Luiz Silva. E ela dava para nós. Minhas colegas de escola era
Então, hoje em dia até nem moram tudo aqui, mas era daqui a tia Neisa, a tia Tereza, a Guinha mora lá no Paraná, né? A Guinha da Zica, a Bel do Dito Carro. Tinha bastante, eu até já esqueci um pouco, mas era bom, tudo que a gente ia fazer na escola era gostoso, para trabalhar também a gente gostava. Então, quando meu pai era mais novo, que foi tropeiro, levava queijo, né, as mercadorias daqui em Paraty, ia de burro e levava e depois voltava, trazia sar de lá, de Paraty. E assim eles fizeram muitas vezes, né? Nem rodovia tinha. Ele contava muito. Aí depois ele, mais tarde, teve um comércio, né? Eu acho que mais de 18 anos. Ele ia comprar as mercadorias, né? Feijão, arroz, açúcar. Descia até Delfim, ligava e ia comprar em Três Pontas, em Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, comprar arroz. E ele gostava, e a gente ficava em casa naquela espera, né, dele vir. E assim que ele vinha, a gente ficava um pouco feliz. Sempre ele trazia coisas diferentes para nós. Trazia banana, trazia caixa de banana, naquele tempo caixa tudo pequena, né? Não é coisa grandona igual hoje. Uva, trazia tomate, trazia muita novidade para nós em casa. E a gente, criança, né, ficava esperando tudo. E aí a gente tinha muito medo, era muito escuro, não tinha luz e tinha luz de querosene. Aí a minha mãe mandava fechar a casa, a hora que escurecia, a gente ia com a luz de querosene, apagava, o vento apagava a luz, a gente ficava com medo e convidava um irmão para ir junto. E na hora que a luz apagava, o irmão voltava correndo e eu tinha que enfrentar, fechar sozinho a janela da casa. E naquele tempo o pessoal também tinha muito de contar de assombração. Aí acho que aí que a gente ficou medroso, né? Comprar, os vizinhos não tinha televisão, as coisas, ia passear na casa do outro à noite. E tem uns que tinha história de assombração, ficava contando. Outro dia, contava com a senhora, ficava. Depois a pessoa ia embora, a gente ficava com aquele medo, né? E hoje em dia já essas coisas não tem mais, né? Tem da história na venda do meu pai, à noite, eles jogavam truco. Reuniam umas pessoas lá e jogavam truco. E aí eles estavam jogando truco, meu pai, o tio Luiz, o tio João, o Luiz Rodrigues, e tinha mais uns que eu esqueci o nome, mas estavam jogando truco, de repente escutaram um barulho na estrada de taquara, o burro arrastando taquara, parecia ser aquele boreão, lepe, que o meu pai falava, que o burro cansado, e aí saíram para ver, não viram nada, ficaram tudo com medo, meu pai fechou o bar, foi embora. E coisas, né, de antigamente, a gente não sabe se era medo ou se era real, né? Se era verdade mesmo que acontecia essas coisas, né? Aí contava sempre eles contavam, né? E antigamente eles falavam que em Delfim Moreira também tinha um corpo seco que andava em cima das casas, né? Eles ficavam admirados do pessoal contar isso. Mas é lenda, né? Com certeza, né? Ia tudo a pé. Natal, passagem do ano, a gente ia, estava chovendo, e era a maior delícia. E a missa era meia-noite, e a gente ficava no vai e vem, era uma delícia o vai e vem. Lembro, é do meu tempo, o vai e vem. E depois da missa nós vinhamos embora com chuva, rebentava a chinela, arrancava a unha, machucava o pé, aquilo liso. Então, aí depois eles vinham embora. E também na Semana Santa nós ia quinta, sexta e sábado. Nós ia na Semana Santa. Como era bonito Sexta-feira Santa em Delfim. Era a coisa mais linda. As liturgias, né? Ele escolhia as pessoas, o Sodigar, né?
ele que é o pai da Lelé, né? Que ele, nossa, ele fazia a vez de Pilato. Como que ele fazia bonito? Era muito bonito. O Márcio do Turco também era um dos leitores lá na igreja. E era pra gente né, não tinha televisão, não tinha coisas que via essas encenações, pra gente era a coisa mais linda. A gente se valorizava muito e era muito gostoso. E o padre, né, nosso padre Arlindo, que viveu aqui, né, 54 anos. Tanto carinho que a gente tinha por ele, que a confissão mesmo a gente confessava. Agora, hoje em dia, a gente já tem dificuldade de confessar com outros padres, porque cada um tem o seu costume, né? Mas era muito bom, nossa. Eu até pertencia da diretoria das cruzadas, usava uma fita amarela, sabe? Bonito. E tinha também as filhas de Maria, né? Tudo vestido de branco. Era bonito. Apostolado da oração. Minha mãe foi presidente do apostolado da oração. Tinha as companheiras dela, a dona Ana Doraço, presidente, vice, né? Secretária, né? Então tinha a dona Noemi do São Jorge, fazia membro também da diretoria. E aí eu lembro que eu era nova, e a minha mãe, depois da missa, ficava lá, que aí era a reunião entre elas e o padre Arlindo, né? E eu ia embora para casa e ia fazer o almoço para minha mãe. Ao que ela chegava com as companheiras dela, com as comadres, para almoçar o almoço que eu tinha feito. Que jeito será que saía, né? A gente novo, 10 anos, 12 anos. Mas fazia. Era obrigação, a gente não precisava nem estar... Entendia que precisava fazer, porque tinha as crianças menores, né? Precisava comer. Mas foi assim... Por isso que eu falo que a fé é uma coisa muito importante, né? Você adquire ela desde criança, né? Você não é uma coisa que você... Ela vai nascendo no você e aumentando, né? Você vai assistindo essas coisas e é muito valioso, né? Muita gratidão. Meu namoro, como se diz, foi um namoro santo. Foi de verdade, uma coisa bem assim, bem conversado, né? Um namoro, você baseia ele, você vai fazendo as coisas, obedece, né? O pai e a mãe, as regras que eles querem. E eu soube namorar. Mas eu tive também, o padre Vitor, ele fazia uma pregação na TV Aparecida, no meio do dia, e ele falava que o nome do programa era Os Ponteiros Aponta para o Infinito. E ali ele ensinava muita coisa para o povo. Ensinava, falava de namoro, porque falava assim que o namoro, se a moça, se ela combina no namoro, vai combinar no casamento. Se ela não combina no namoro, não combina. E ele orientava muito. Então a gente teve um catecismo, uma formação, e eu valorizei muito. E minha avó falava assim, olha, a moça que vai casar tem que pedir para Deus, para Nossa Senhora, dar um bom casamento. Né, que o casamento, tem muita gente leva em brincadeira, mas casamento é coisa séria. É coisa que você tem que fazer para valer e ser firme, né? Porque você não é uma coisa que você se desfaz. E se desfazer, a gente vê pessoas que desfez de casamento, parece que sofre muito mais de quanto estava junto. E a minha mãe ainda falava em casa, sempre ela estava conversando, orientando a gente, falava assim que tem pessoas que acham que tá ruim com ele, pior sem ele. E meu pai tinha as normas de onde a gente podia namorar, sempre estava chamando atenção, tal lugar, não, sim, então a gente obedecia. Eu fui obediente, eu sou obediente, só que a gente, lógico que
que a gente passeava, assim, tipo, mês de São João, né? Santo Antônio, junho. Então, nós tínhamos um gosto, tinha o terço lá do Sodito Mané. E nós que era namorado, então nós tínhamos que ter alguma coisa pra gente sair, né? E como que nós gostava? E ia no terço, depois vinha embora. E aí a gente já era noivo, o pai não gostava que segurava na mão, mas às escondidas a gente segurava, mas com honestidade, né? E também tinha, quando era tempo de missão, a Nossa Senhora, às vezes era Nossa Senhora, às vezes Sagrado Coração de Jesus, saía nas casas, em todos os bairros, antes da missão, preparando para a missão. Então a gente lembra dessas coisas e valoriza muito. Nossa, eu fui criada assim. Eu acho que isso foi a base da sustentação, né, da família, né? Porque tudo na vida da gente é Deus na frente, né? Senão não vai. Com Deus a gente vai. Com Deus e Nossa Senhora. Qualquer coisa que a gente vê em apuro, em dificuldade, que a gente sabe que, então a gente se apega, né? Com Deus e Nossa Senhora, que ajuda a gente. E a gente pedindo, a gente recebe. Então, quando a gente ia em Delfim na missa, em casa, primeiro a mãe e o pai olhavam o tempo, se podia ir. Se tivesse chovendo muito, não deixava ir. E também tinha que ter companheiro de casa, os irmãos. Aí o compadre Zé era meu companheiro, o Afonso era meu companheiro. A gente pedia para eles, vai comigo, e eles iam. E depois, na hora de vir embora, né, juntava o turmão de Delfim, daqui, que estava em Delfim, e vinha aquele turmão de gente. Era uma delícia. Conversa, risada, era muito gostoso. Mas imagine que quase, naquele tempo chovia muito, a maioria dos tempos a gente vinha com chuva embora. E escorregava, chegava a machucar a unha, até ferir mesmo, arrancar a unha. Você andava descalço? Chinelo de dedo. Não valia, né? Naquele tempo não tinha tênis. Tinha um sapato que às vezes você comprava, chegava em casa. Você usava uma vez, colava tudo. Não tinha as coisas boas que tem hoje. Desse jeito. E a gente não reclamava, não, aceitava tudo. A Maria para Aparecida era... Bom, a gente ia de ônibus, né? E antigamente era de caminhão. Caminhão com lona. Tinha os bancos e a gente ia. E era bom, era gostoso. Eu, nesses tempos, quando era de caminhão, eu era muito pequena, não lembro muita lembrança. Mas a minha mãe conta que o meu irmão, essa época, o pequenininho do braço, era o Gerardo. E eles ficaram muito assustados, ficaram de rancho. E minha mãe pôs o coeiro dele na beira do rancho. E depois foi pôr no meu irmão. E a minha mãe tirou meu pai viu um escorpião no coeiro. E assustaram muito, depois eles pararam de ficar de rancho. Parou uns tempos de ir na Aparecida, depois começou a ir de ônibus. Aí o pessoal arrumou ônibus, né? Mais tarde, muitos anos depois. Aí de ônibus também era muito bom. Mas a gente sofria, porque tinha que sair muito cedo daqui. Muito frio, esperar ali na borda da escola. E às vezes tinha pessoas que vinham, sem noção, vinha para ir para Aparecida, esquecia documento em casa. Esse era o sufoco. E nós ficávamos esperando a pessoa ir em casa de moto e buscar documento. Aí o pessoal ficava assim, ralando lá na borda da escola, no frio. Mas era bom, a gente rezava o terço no ônibus, cantava para ir na Aparecida. Eu acho muito legal. Nossa, tem saudade. Agora a gente nem de ônibus está indo mais. Só de carro próprio, né? Para poder ter mais um pouquinho de conforto, né? Chegar mais perto e tudo. Mas dá saudade, sim. Quando a gente ia na Aparecida, a gente se emocionava. Chegava lá, a gente via Nossa Senhora. Né? A gente dá vontade de chorar, né? De emoção. Tudo isso eu acho que é fé, Matheus. Porque
uma coisa que você era de vez em quando, né? Era difícil. Mas a minha mãe era do apostolado da oração, ela vendia ingressos para ir para Aparecida, muitas vezes. E então foi uma das vezes que ela foi, que o meu irmão era neném de braço, tinha acho que uns 4 meses, foi que aconteceu isso. Nossa, meu pai ficou nervoso, injuriado, pensando assim que Deus o livre, o escorpião morde um menino pequeno, né? Perigoso. Mas Nossa Senhora não deixou, né? Ele viu. E tem muitas coisas boas que a gente passou na vida que a gente nem lembra, né? E o dia do casamento da senhora? A senhora lembra? Lembro direitinho. Lembro do casamento das minhas irmãs. Tava tudo de chuva. Daí eu peguei e falei assim, que no dia do meu casamento, sem saber, ia estar igual ao dia do casamento da minha mãe. Minha mãe falou, o meu casamento tava de sol. E não é que o dia do meu casamento deu de sol? Aí a gente descia cedo, era uma mala com a roupa, o vestido de casamento, as coisas. Fui arrumar lá na Cida Gomes, conversei com ela, tudo. Fui arrumar lá, ela arrumou meu cabelo, enrolou, ficou bonito. E o povo falaram que eu dei uma noiva bonita. Eu, né, não tirei foto, não sei. Mas depois do casamento, era 2 casamentos, né, do meu primo, do primo do Tonho também. E foi no mesmo horário. Ele pediu que fosse, aí a gente não se importou, né? Mas aí depois a gente foi para Aparecida, e lá na Aparecida que a gente tirou foto, mas já não era mais o vestido do casamento. Mas foi muito bom. E esse dia que a gente foi lá, meu marido comprou um rádio. E esse rádio ajudou muito a gente, né? Com essas histórias do Padre Vitor, né? Que ele pegava a onda que falava, né? A onda da Aparecida. Os filhos foi muito bem-vindo, né? O primeiro filho foi o Paulo Afonso, né? Ele era viçoso e cheguei em casa, foi cesariana, foi mais difícil, né? Mas minhas irmãs tudo cuidaram, minha mãe, e bonito. E aí o menino, e depois mais tinha uma dor de ouvido que chorava, de dor de ouvido. Aí depois passou, ficou. Aí cresceu, logo foi vindo os filhos. O Carlos, José Carlos, tem... Paulo Afonso tinha 1 ano e meio, veio José Carlos. Depois, faltava 23 dias para 1 ano, veio a Ana Cristina. Depois, 1 ano e meio, veio a Rita de Cássia. Depois, 7 anos, veio a Natália. Depois, 3 anos, veio o Giovanni, Antônio e Giovanni. E meus filhos eu amo muito, de coração mesmo longe. A Rita mesmo, morando muito longe. Eu tenho dó. Quero ser útil para todos eles. Amo de coração. Quando eu vejo eles alegres, sorrindo, é o que mais eu gosto. Sinto muito feliz. Mas quando eu vejo triste, me dói. Quero ajudar todos eles, não consigo, mas rezo por eles. Rezo, entrego na mão de Deus, que o que eles estiverem precisando, para Deus dar. E a coisa mais valiosa neste mundo é a família. Já tenho meus netos, também tenho muito carinho por eles, tenho muito amor neles. Cada um tem o seu jeito de me agradar. Gosto muito deles, não tem diferença, tudo igual. Assim, a minha família, a minha vivência. E a Rita, tenho dó dela. Uma vez ela estava aqui em casa, e sempre é transferida, né? O marido dela é sargento, e sempre transferida. E um dia ela falou, mãe, eu não tenho casa. Eu falei, tem sim, tem essa aqui. E ela ia para muito longe, então eu acho que ela estava preocupada. Sempre morou longe. A primeira vez que ela foi embora para Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Já tinha uma menina de 2 anos, a Larissa, e foi grávida de 8 meses. E eu falava assim para ela, Rita, você não vai? Vou, mãe. A senhora vai ver só, eu vou sim. O Paulinho
escalado, a transferência dele para lá. E como que nós ficamos tristes o dia inteiro. Choramos muito, até o Tony. A Cristina estava aqui, nós não parava de falar na Rita. Saiu cedinho. Aí de tanto nós falar na Rita. Aí foi mais tarde a Cristina falou, mãe, vamos parar de falar, vamos desejar boa sorte para ela. Mas foi muito doloroso. E daí lá, ela arrumou uma vizinha. Quando foi ganhar o neném, a vizinha foi com ela, depois ligou para mim. E a gente queria muito ajudar ela, mas não tinha força, né? As coisas eram tudo limitado. Mesmo assim, quando a gente conseguia, mandava as coisas para as crianças por Sedex, imagina. Fiz muito disso. E lembro uma vez que ela estava estudando, aí mandei uma blusa para ela por Sedex. Ela foi com as amigas dela fazer uma excursão. E as amigas dela ficou falando, elogiando a blusa dela. Ela contou para mim. Eu falei, então tá bom. E fui 2 vezes no Rio Grande do Sul. Fui lá batizar a Jéssica, que né, eu era madrinha, fui batizar, foi muito bom. Depois fui outra vez que a Rita foi fazer cirurgia e fui olhar as meninas. Mas eu fiquei tão nervosa que eu achava que eu tinha que ir lá olhar as meninas, que dava a impressão que o Paulinho ia deixar as crianças no carro e ia ver a Rita lá dentro, fazer visita. Eu tinha tanto medo disso que eu fui e enfrentei. E eu não estava muito boa de saúde, mas fui. E nessa vez a Célia da Tereza foi comigo. E ela ajudou muito eu no serviço da casa. Mas eu ficava olhando no relógio de hora em hora para passar o tempo para vir embora. Aí no dia que nós viemos embora, no domingo, aí a Rita falou, mãe, fica mais com a mão na barriga. Eu falei, porque não é preciso ir embora. E o Tony falou, quer ficar mais? Nós fica mais. E eu não fiquei agora. Eu tenho dó de eu não ter ficado. Mas é isso aí que aconteceu. E depois de Bagé, a Rita veio para Curitiba. E eu rezei bastante para a Rita vir embora, porque Bagé é Santa Rosa. Santa Rosa é muito longe demais daqui. 26 horas de viagem. E a gente parece que ficou meio amedrontado dessa distância. Mas a segunda vez aí eu já não estava com muita saúde. Eu lembro que eu liguei aqui e falei que eu nunca mais voltava em Santa Rosa, porque eu estava nervosa. E não voltei mesmo, mas rezei tanto, pedi tanto para a Mãe Rainha ajudar a Rita a vir para mais perto, que ela veio para Curitiba, que é a metade do caminho. Aí Curitiba a gente já ficou mais, as crianças estavam mais grandinhos, né? Passeio gostoso? Passeio gostoso, Paulinho passeava muito com nós, conheço bastante lugar turista né, gostoso lá de Curitiba, né? Os parques, né? Os jardins botânicos, né? Lá na Santa Felicidade, né? Como que é lindo lá. Eu nunca fui nos Estados Unidos, mas eu achava que Santa Felicidade em Curitiba parecia Estados Unidos. As árvores, tudo com florzinha branca, iluminado de pisca-pisca, coisa mais linda que eu vi lá. Nossa, eu vi muita coisa bonita. E gostei muito de Curitiba, fui muitas vezes em Curitiba. Fui na casa da Rita, a Natália morou lá, fui lá. Fiquei 1 mês lá com a Natália quando nasceu o Luiz Fernando. Fui na formatura do Giovanni, do Senac, lá em Curitiba. E tudo era muito bom. E tenho saudade de certas coisas. Fui na escola que a Rita estudou. E foi muito bom. E também, quando uma vez que eu fui, das últimas vezes que o Paulinho morava em Curitiba, ele levou nós lá em Nova Trenta, Santa Catarina, lá na Madre Paulina. O passeio gostoso que a gente fez. Coisa mais linda é o santuário da Madre Paulina. E eu tenho emoção de lembrar, de ver o santuário. E depois de volta nós viemos e ficamos numa praia, né? E lá em Pissarras. E também a gente aproveitou bastante, foi muito bom. Então, aí meus filhos começaram a crescer e começaram a pedir, né, coisas assim, tinha vontade de ter, né?
E eu fiquei com vontade, tinha muita vontade de vender roupa. Aí eu pedi pro meu marido e não deixava, pedi e não deixava. Aí um dia eu falei para ele, por que você não deixa? Ele falou, não deixo porque eu não tenho dinheiro para te dar. Aí eu falei, não tem problema, eu empresto do meu pai. Emprestei R$400 do meu pai naquela época, 25 anos atrás, e fui na Aparecida. Fui lá, fiz uma compra, cheguei e vendi quase tudo. Aí ia voltar de novo no outro domingo. Aí como a minha cunhada queria ir junto, aí eu fui na casa do Paulo. Paulo era meu companheiro, Paulo e a Edna. Aí fui na casa dele para pedir para ele para nós ir de ônibus, e voltava com o Toninho Rabelo, que era ferista. E esse dia eu fui lá para me pedir para ele nós ir e voltar de ônibus, porque ia mais a minha cunhada. E nisso, ele estava assistindo um jogo importante, que era final, com um primo. E eu não queria interromper, eu falava para Edna, fala pro Paulo para mim. Aí fui 2 vezes, na terceira vez ela falou, não, eu falei sim. Aí fomos para Aparecida, no outro dia cedo, domingo cedo. Aí fizemos a compra, né? Não estava nem terminada a compra ainda. Aí o Paulo falou, mãe, o Toninho leva nós, vamos com ele. Aí eu falei para ele, nossa Paulo, a gente nem lanchou ainda, tá tudo com fome. Aí ele falou, não, você termina de fazer a compra e lanche nós comemos no carro. Aí nós fizemos isso, nós acabamos de fazer a compra, compramos as coisas e entramos no carro para comer, mas nós era 4 na cabina. Nessa hora de entrar, a Edna ficou na porta. Falei, não, Edna, deixa eu ir na porta. Aí eu fui na porta do carro e nós fomos lanchando, viemos da Aparecida até aqui, para cá dessa aguinha da peixe. Ali a porta do carro abriu e eu rodei no asfalto, ralei. Minha calça partiu, meu pé ralou, os 2 pés. E o Paulo pulou de cima do carro, que ele estava debaixo da lona, e catou eu. Eu falei para ele, Paulo, eu não quero morrer não. Ele falou, não mãe, não vai morrer não. E nisso veio um carro atrás. Eles pediram socorro, o cara não estava querendo socorrer, achando que o Toninho tinha atropelado. Aí falaram, não, ela caiu do carro. Aí, por coincidência, é conhecido, até meio parente nosso, Afonso Pérez, daqui do Sertão Pequeno, ele mora lá em Lorena, estava vindo. Aí levou eu para Mãe Pobre, chegou lá, deram ponto, olharam pressão. Aí eles falaram para mim, agora você vai em Itajubá. Aí eu falei, não, eu estou bem, eu vou embora para casa. Eles falaram, não, a senhora vai, você disse, a senhora vai. Aí a ambulância que foi levar eu foi o Socantide, que levou eu, e ele tocou bastante. E chegando na porta do hospital, eu não vi mais nada. Aí levaram eu para dentro, chegou lá, o médico já veio e aplicou uma injeção, assim que eles compram. Aí eu voltei. Aí ele falou que 9 horas da noite ele dava arta para mim, mas mandou preparar a UTI, porque a pressão tinha caído a 0. Aí eu peguei e aí na hora que ele deu a alta, 9 horas, podia sair. Eu fui levantar, não conseguia, de tanta tontura que estava na minha cabeça. Aí a enfermeira falou, senhora deita e levanta devagarinho. Eu fiz isso, mas não foi possível. Eu fiquei no hospital, o médico não deixou. Fiquei até no outro dia. Aí no outro dia, eu vim embora com roupa do hospital, porque aí eu saí, ia levantando, deu tontura, mas mais fraca. Aí a enfermeira falou assim, olha, se a senhora não conseguir, a senhora não vai embora. Aí eu falei para ela, deita então. Aí eu deitei, levantei devagarinho. Aí eu falei para ela, eu vou saindo devagarinho até na porta. Se eu sentir mar e tontura, eu volto. Senão eu vou embora. E consegui vir embora. O carro de Delfim Moreira foi me buscar, meu marido estava junto. Ele até queria comprar roupa para mim vir embora, mas eu falei, não precisa, eu vou assim mesmo. Aí chegando em Delfim, na saúde, aí ele foi emprestar da irmã da Edna, da Cida, a roupa dela, eu vim com a roupa dela embora. Fiquei em casa 1 mês na cama, para ir no banheiro precisava de 2 para me ajudar, 2 para dar banho, para tudo. Aí, nesses dias, foi uns 8 dias, passava um médico aqui, Dr. César,
Aí meu pessoal levou ele lá para ver, ele olhou, a minha perna tinha como se fosse um ubo de vaca, aquele mundo. Aí ele falou assim, não, eu não faço nada, a senhora vai no médico que socorreu a senhora. Aí eu fui no médico que socorreu eu, e aí ele falou, senhora vai pôr pano quente aí, e depois a senhora volta. E eu pus pano quente, queimou a pele e eu não senti nada, ficou preto, ficou queimou, que o médico falou. Aí eu voltei lá no médico, ele falou, tem que debridar. E meu marido estava junto, ele falou, você quer ficar aqui dentro? Ele falou, queria. Vazou 5 litros de... O médico foi cortando a pele, né, a carne, e vazou uns 5 litros de água e sangue preto. Ele achou que eu ia perder a perna. Aí nisso, ele pegou e ficou 3 dias tirando a carne. Era a mesma coisa que você pegava um papel de pão e moiava, amassava aquilo e jogava no lixo, fazia até barulho. E ele ficou horrorizado. E aí fiquei um mês, vim embora essa noite, não fiquei internada não, vim embora. Fiquei indo para Itajubá um mês e ele, o médico mesmo, fazendo curativo. Aí depois um dia ele colocou uma enfermeira para fazer o curativo. Assim que ele colocou a enfermeira para fazer o curativo, eu falei para ela que pedi para o doutor para passar para Delfim Moreira, que era mais fácil para mim. Porque eu saía daqui de casa carregado na cadeira e pôr no carro, eu não andava. E aí nisso foi em Delfim. Aí foi dentro de 7 meses para sarar, infeccionou 3 vezes e deu a... E as curava eu com açúcar, que disse que era bom, mandava tomar laranja, que era bom para criar a pele. E o fato maior que eu esqueci, que eu deixei para trás, foi as orações. Nessa noite, para mim, na Aparecida, eu rezei 3 terços. Eu rezava pedindo proteção de Nossa Senhora. E todo mundo fala que isso foi um milagre de Nossa Senhora. E eu considero um milagre de Nossa Senhora, porque se o carro abre a porta lá na Dutra, então veio abrir aqui perto do Socorro. E foi sim, foi um milagre de Nossa Senhora. Eu vivo sob a proteção de Nossa Senhora. Então, e também a Edna, né? A gente nem sabia, ela estava grávida do Mateus. E se fosse a Edna, que remorso não seria? Eu sou grandona, forte, ela pequenininha, magrinha, grávida. Nossa, pensou como que Nossa Senhora soube pensar? Eu não deixei ela ficar na beira. Foi eu que fiquei, porque Nossa Senhora certo achou que eu suportava. E a gente tem isso na nossa cabeça, né, Mateus? Essa gratidão, né? Porque imagina eu ir fazer uma coisa e as coisas, né, acontecer desse jeito. Então a gente tem que ligar as coisas mesmo, pensando em Deus, porque Deus dá a graça, o milagre, até mesmo a gente sem a gente perceber. A gente sabe, a gente vê, né? Tanta coisa que Deus dá pra gente. Então, aí o médico que cuidou de mim, ele era um médico daqui do Biguá. Ele morava os pais dele moravam em São José e ele trabalhava em Itajubá e estava de residência. Dr. Santana, Benedito Santana. Nem sei se ele é vivo ainda, mas ele foi um bom médico. Ele que cuidou do meu acidente, do tudo. Depois que ele passou eu para Delfim Moreira, a enfermeira-chefe era a Joana Santana. Ela também dava as ordens, cuidou, curou também lá. E depois de um ano, eu sofri um infarto. E o médico que fez o cateterismo chamava Santana também. E aí eu acho que Nossa Senhora, a mãe de Nossa Senhora, né, também ajudou. Porque como que foi essas coincidências assim, tudo Santana. Mãe de Nossa Senhora é Santana, né? Daí a gente fala Santana. Mas eu tenho devoção com Santana. A minha, eu tive um bar, né? Depois desse acidente, meu marido ficou com dó, pegou e falou se nós queríamos um bar que ele ia fazer, tudo com dificuldade, tudo sem... Mas conseguimos fazer com a ajuda da minha irmã, emprestou dinheiro, a minha irmã Isabel. Ela falou, não, a gente falando de vender lote, aí ela falou, não, eu empresto vocês o dinheiro, vocês vão fazer.
E era um barranco, meu marido trabalhava o dia inteiro na roça e de noite aí ficava descavando. E minha mãe falava, morava pertinho, falava, não vou ver esse bar. E viu, minha mãe viu muito tempo o bar. E então, aí eu... Vou falar um negócio aqui, né? Então, de fato, Deus é muito bom. E com certeza Santana, a avó de Nosso Senhor Jesus Cristo, ajudou muito Nosso Senhor. Eu fiquei sabendo dessa história da minha avó, né? Do acidente, que era para ter sido a minha mãe, né? E se a minha mãe tivesse... Se a mãe tivesse falecido, né, Mateus? Não existia, né? Mas Deus foi maior. Então eu acho que a gente não deve preocupar, muita afobação, preocupação. A gente tem que entregar para Deus e pedir. Como eu pedi para Nossa Senhora, me protegeu na minha viagem da Aparecida. E Nossa Senhora protegeu e acho que ela pediu para a mãe dela também ajudar eu a proteger, porque foi uma graça. Esse não tenho dúvida. Tem pessoas muito católicas que veio me visitar e falou, a senhora pode agradecer Nossa Senhora e na Aparecida, agradecer porque foi um milagre que a senhora alcançou. E tá aí, né, Matheus? De fato, o dom da vida é um milagre. E muitos milagres acontecem na nossa vida. E hoje em dia, com a correria do dia a dia, a gente não presta muita atenção, né? O simples fato de respirar, o simples fato de enxergar, de ouvir, de andar, de pensar, são milagres. E que a gente possa valorizar mais a nossa vida, né? Depois que eu fiquei sabendo desse acidente, foi um choque, né? E de certa forma, a minha avó ali, ela se doou, né? Enfim, aconteceu e graças a Deus eu tô hoje aqui gravando esse vídeo. A proteção de Nossa Senhora. É Deus, tudo que for fazer é por Deus na frente. Jesus, Maria, José, é o nosso socorro. Sem Deus não somos nada. E com Deus, você ter fé, você rezar, você pegar o terço ali e rezar com fé, Deus escuta. Ele fala lá na Bíblia, pedis que recebereis. Não tenha dúvida, que pediu, a gente recebe mesmo. Sem dúvida. A fé é a coisa mais importante que a gente tem, né? Porque aí sim, aí você consegue coisas. Você vai além sem se perceber, né? Deus é tudo na vida da gente. Lembro deles brincando. Meus filhos não deram muito trabalho, não. E o que eu pude fazer para meus filhos de bem, eu fiz. Eu não deixava passar um aniversário sem fazer uma janta melhor. A roupinha deles era a roupinha de sair, a gente punha neles o sapato. Chegava, ia na missa em Delfim, chegava em casa, tirava aquela roupinha, dobrava o sapato, lavava, estava direitinho na gaveta. Quando ia sair de novo, estava ali, era separadinho. E sempre estava com a roupinha bonitinha, né? Porque não estava descorado, nada. Porque a situação da gente, né? Naquele tempo, comprar roupa era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, comprar, ganhar, né? Tudo mais fácil. Mas no meu tempo, não, era difícil. E é assim a vida, foi assim a vida da gente. A gente fazia aquilo tudo com maior carinho. Eu lembro que os meninos começaram a trabalhar, o Paulo, o Carlos, e era aniversário, eu gostava de fazer um coxinha, né, atora um frango e batata frita, né, que as crianças chegavam da roça, eu já ia experimentar, né, com fome. Eu nunca rediquei, eu sempre fiz abundante, né, para eles comer à vontade, saciar, né, porque dava dó, é o que eu tinha de melhor, né, para as crianças. E não sei se meus filhos sentem que a gente teve muito amor por eles, teve e tem, né? E meu marido também, né? A gente ama tudo igual, não tem diferença, sabe o que cada um precisa. E é assim a vida da gente. Foi muito bom, muito gratificante. Estou aqui com 65 anos de idade, não sei, espero que Deus me dê anos de vida, porque eu entendo que os filhos ainda precisam de mãe e de pai, mesmo estando casado, mesmo estando adulto.
Eu acho que preciso, porque a gente que a minha mãe viveu até 90 anos, a gente tinha o socorro, né? Das conversas, das forças. Minha mãe foi muito forte. Minha mãe deu muita força pra gente. Meu pai, né? Teve pontos da minha vida também, outros pontos difíceis, quando meu filho estava com meu caçula, 4 meses, eu fui fazer exame de vista. E eu fui no doutor Aldo e ele suspeitou que eu estava com tumor na cabeça. Vim embora chorando. Ele mandou ir num outro médico. Nós fomos lá no outro médico, o doutor Calixto. Ele estava de férias. Aí viemos embora, eu chorei 3 dias. E para mim, eu não tinha nada, não tinha dor de cabeça, nada. E eu fiquei muito nervosa, fui rezar lá na porta da igreja, eu e meu marido, para São José, pedindo para São José que não fosse nada. E com isso, passou uns 15 dias, aí meu marido falou assim, não, nós não vamos esperar, vamos lá em Itajubá, vamos ver. Aí fui fazer o exame, o raio-x, né? E, no entanto, a gente conhecida nossa, doutor Marcos Fonseca, que é filho do João Padre, ele perguntou, se ela tem alguma coisa palpável na cabeça? Falei, não. Se ela tem dor de cabeça? Falei, não. Ah, mas então, por que a senhora veio fazer o exame? Aí eu contei, né, para ele, que foi doutor Aldo, que ele falou que eu tinha um tumor na cabeça. Aí ele pegou eu para a mão e levou eu lá para ver o raio-x e chamou meu marido. Ela não tem nada na cabeça. Aí fui no doutor Aldo, aí ele falou para mim, senhora, levanta a mão para o céu, porque 98% era de tumor. E era a pressão que estava alta, né? Só o que eu tinha. Então, é onde a gente vê que a gente rezando, a gente alcança muita coisa. E São José também, ele é muito, né? Ele é padroeiro nosso aqui, e a gente socorre muito ele. E ele escuta, ele atende. Então, eu tenho essas passagens na minha vida, mas nada de cramar, contar a realidade que foi. Eu não cramar da vida, não. Eu sou firme, aceito tudo que Deus mandou para mim, manda, e com maior amor, com maior carinho. Espero em Deus e brinco com Mateus, que eu quero ganhar o céu. Amém. Vamos cantar? A Mãe de Deus é nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Vadete! Ô Mateus, agora eu vou fazer uma mão na santa.
terminando de fazer, né? Aí nós vamos tomar um cafezinho. Ó, essa aqui ficou bonita. Esse aqui é uma merenda que a gente tem que ter paciência para fazer, que daí fica tudo bom. Controlar o fogo. Isso aí. Tchauzinho, até o próximo vídeo. Se Deus quiser.